E aí, meus guerreiros e guerreiras, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, galera, comigo não tá muito bem. Eu fiz uma burrada colossal e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Como podem ver, o nosso guerreiro Parioca está no level 144. Pois é, cara, o meu computador deu um problema e eu perdi todas as gravações que eu tinha do personagem. Mas sobraram as prints, né? Então eu vou fazer um resumão do que aconteceu nesses 100 levels aí. E eu peço perdão, galera, se a série é de pobre, o personagem e o computador também não podia deixar de ser, né? Estou cansado, jefe. Bom, e agora que eu já me desculpei com vocês, eu venho novamente pedir perdão e vou tentar resumir tudo o que aconteceu em umas prints que eu tenho do personagem. Upando level, terminando quests, essas coisas. Vou deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, e continuando de onde paramos, terminamos 2 vezes a task dos mamutes. Com isso, fizemos 3 bestiários e tivemos um bom profit. Lembrando que no início de servidor, os itens dos mamutes e dos Winterwolf estão bem desvalorizados, então a gente vai guardar para vender no futuro bem próximo. Mas conseguimos as 50 cornes, que era o que a gente estava querendo desde o início. Depois disso fizemos uma task de carne fila para completar o ponto que a gente precisava para usar o barquinho. Depois disso fomos recrutados para uma PT bastante duvidosa e viemos para essa cave de water elemental mais nova aqui em Port Hope. Não é tão nova não, mas ela pode ser considerada nova. E ainda conseguimos pegar 2 levels bem rapidinho, mas demos um vacilo ali no meio da hunt, meu amigo, e aí foi fatal. E sem grana para continuar caçando em PT, mas com bastante dedicação a gente veio para Stone Refine. E cara, eu indico muito essa caverna aqui. Passamos um bom tempo upando nela e procurando outras hunts alternativas quando ela ficava muito lotada. Mas o meu foco era sempre uma experiência boa com um profit que desse para manter o personagem. Porque eu tinha acabado de morrer e eu não podia deixar de upar e eu tinha que repor a Blaze, então eu precisava de XP e grana. E eu também aproveitava oportunidades de criaturas rebustadas do dia, né? E depois de se levantar novamente, a nossa PT voltou a nos convocar. E o inevitável aconteceu. E eu avisei que eu não tinha level pra essa hunt, mas a PT foi teimosa e eu também não queria perder XP, se eu não me engano nessa época tava double, eu fui lá e me aventurei. Mas não demorou muito e o dinheiro acabou e a gente teve que voltar para o nosso refúgio. Aqui eu fazia uma XP e uma grana muito boa, então eu queria terminar logo o bestiário. O único problema dessa hunt é que o loot dela só vende em Azir, então você tem que esperar ele chegar no servidor para poder vender o seu loot. Mas não é nada desesperador, os Platinum Coins que dropa nessa cave aí dá para você se manter e ainda lucra bastante. Mas pela caverna ser muito boa e o servidor ser novo, ela ficava lotada toda hora, fazendo a gente recorrer a hunts secundárias. E meu amigo, põe secundária nisso, viu? O servidor tava muito lotado e muitas vezes o que sobrava era uma hunt não tão boa. Mas o Sabretooth tava valendo ouro no servidor, então eu vi ver se eu aguentava os Mutated Tiger. E a princípio tava tudo ótimo, dropando bastante e eu matando a criatura com facilidade. Mas nada pra gente é muito fácil, meu amigo. Viemos dropar os cérebros do Brain Death, que estava super valorizado, e ele nos colocou de volta na nossa hunt de refúgio. Novamente, a gente precisava de dinheiro e não podia parar de fazer XP. E nessa altura do campeonato, possivelmente a gente já teria terminado o bestiário das criaturas, mas o planejamento já tinha ido pro saco, a gente queria mesmo era sobreviver no jogo. E essa hunt era perfeita para isso, tirando as vezes que a dominante chegava e queria matar a gente. E eu tava em busca de um level que a gente conseguisse sobreviver em algumas hunts mais fortes do que essa. Já tava cansado de ver Stone Refiner, o tédio já tava tomando conta do ambiente, então a gente resolve se aventurar em locais novos, sempre buscando profit e bestiários novos. Pegamos o level 70 nos Yellow Taxi e fomos atrás de novos bestiários. Dropamos a nossa Deer Trophy e também pegamos a nossa segunda montaria. Terminamos o bestiário de Hunter, Poacher, Valkyria e Amazon. E voltamos determinado a terminar o bestiário de Mutated Tiger. E é uma criatura que você mata com facilidade, ela dropa um ótimo loot. Além de tudo isso, você ainda consegue fazer a task dessa criatura, pegando lá no Grizzly Adams. A gente já tinha acesso ao barco, mas se você continuar fazendo as tasks do Grizzly Adams, ele vai liberando mais e mais benefícios. Para não cair no tédio, a gente ia mesclando a hunt de task, a hunt de profit e a hunt de bestiário. Sempre focando nos Mutated Tiger, mas sempre fica cheio lá, então você tinha que sair de uma forma ou de outra. Mas o que a gente não pode é parar de upar. Sempre que você vê a sua caverna preferida lotada, você procura uma secundária. Por mais que não dê aquela satisfação de você estar caçando onde você realmente queria, o que importa no Tibia é a constância. Você não pode ficar parado, tem sempre que estar upando, fazendo alguma quest, algum acesso, alguma missão. É importante. E com essa mesma determinação, nós alcançamos o level 81 e terminamos a nossa quest do Rashid. Agora nós podemos vender loots variados para esse NPC. Sempre importante estar fazendo essas missões. Como a gente joga solo, a gente não pode estar pedindo para ninguém vender nosso loot. A gente nem conhece ninguém no servidor, para falar a verdade. Conseguimos a nossa terceira montaria e ficamos nessa hunt aí por um bom tempo.
Essa hunt por vezes dá profit, por outras dá waste, ela fica sempre ali no 0 a 0, entendeu? Às vezes você vai ter mais prejuízo do que lucro. Vai depender muito da sua sorte em dropar o Might Ring. Mas por ser perto do DP e dar uma boa experiência, eu aprovo essa hunt aqui também. Então se você é Knight, você obrigatoriamente tem que passar pela hunt dos Roaring Lion e terminar o bestiário das criaturas. Assim também como os Yellow Tax. Se é uma criatura fraca contra físico, você vai ter facilidade de matar ela. Mas não se engane que essa criatura é traiçoeira. Ela pode roubar sua mana e te matar com facilidade. Os vampiros também é uma ótima hunt para quem quer fazer um bom profit. E eu fiquei mesclando entre essas criaturas até terminar o bestiário de todas elas. Algumas eu retornava pela facilidade e a comodidade por já estar habituado com respawn, e outras eu ia mais pelo bestiário mesmo. Por ser longe do DP, eu ter que estar indo fazendo grandes viagens para refilar, eu achava chato. Mas muitas vezes no Tibia você vai fazer algo que você acha chato, seja isso bestiário, acesso, quest, entre outras coisas. Mas se o jogo não tivesse dificuldade, todo mundo seria bom, né? E é exatamente essa resiliência que você tem que ter no Tibia que vai diferir o seu personagem. Um personagem sem acessos, sem quests, sem bestiário, uma hora ele vai travar e não vai conseguir mais evoluir. Por isso que eu acho importante você fazer um grãozinho todo dia. Eu tô evitando terminar o bestiário da criatura e continuar na mesma caverna, entendeu? Não só pro conteúdo não ficar monótono, mas pra depois, quando eu tiver no level bem alto, eu não tá precisando retornar nessas hunts, fazer essas mesmas hunts aqui, porque a gente já fez esse serviço agora, entendeu? Imagina você em hunts que você faz, sei lá, 1kk hora, você tendo que voltar aqui pra fazer bestiário de criatura que você vai só perder tempo. Uma hora ou outra isso vai acontecer, mas por enquanto a gente tá eliminando o máximo essas criaturas. E nós escolhemos o Green Djinn, por ser um Djinn que vende os equipamentos mais pesados. Por nossa vocação ser Knight, a gente tem uma cap bem alta. Futuramente podemos fazer um maker para vender os itens de Blue Djinn ou vender no market mesmo. Essa hunt de Nightmare Sion foi onde a gente bateu o nosso pico de XP, batendo até 1.2kk hora. Fizemos também a Mortal Kombat. Tivemos a ajuda de um RP level 263, Bruninho de Minas. E com isso retornamos a nossas hunts, mesclando sempre entre hunt de XP e Profit, e com isso a gente estava garantindo uma boa evolução do personagem. A gente visa sempre upar pelo menos 2 levels por dia. No dia que a gente está menos motivado, a gente visa aquela hunt full XP, e geralmente vinha sendo Nightmare Sion, que era onde a gente atingiu o nosso maior pico de XP solo. Às vezes a gente se aventurava também uma PTzinha 4x para fazer uma boa XP, mas isso era raridade. E geralmente por dar um waste muito grande, no outro dia a gente tinha que passar por uma cave que desse bastante profit. E essa foi a principal estratégia que adotamos para conseguir os levels do personagem. Porque além de se refilar para se manter nas hunts, a gente precisa melhorar nossos equipamentos para que as hunts fiquem mais saudáveis e duradouras. Para fazer isso de forma mais fácil, além da gente procurar hunts que dessem profit para manter essa evolução constante do personagem, a gente também fazia algumas quests que são consideradas meta para pegar uns equipamentos bem legais para o nosso level. Um grande exemplo disso é a lendária Annihilator, que a gente fez para pegar a Demon Armor. Já que a MPA tá o olho da cara no servidor, a gente consegue pegar uma Demon Armor só com o privilégio de ter level para fazer a quest. Com essa armadura a gente podia perfeitamente esperar o próximo aprimoramento, que só seria a Prismatic Armor, mas que nessa altura do campeonato nem estava sendo feita a Warzone no servidor ainda, que era mais um desafio para o nosso Knight enfrentar. Além da gente não ter uma skill memorável e nem ter o poder de colocar um imbuimento full, a gente ainda sofria com essa escassez de equipamento no servidor, o que começou a ser um grande problema, porque as criaturas que a gente estava enfrentando nessa faixa de level já eram criaturas que apresentavam uma certa dificuldade. Então box que a gente poderia fechar com 5, 6, a gente fechava só com 2, 3 criaturas. E isso no final da hunt faz uma diferença absurda, não só no profit, mas também no XP, fazendo assim a nossa evolução ser bem mais lenta do que o habitual. Então a gente tinha que lutar com as armas que a gente tinha. Nesse momento aí a gente estava usando o Intricate, 2 lives e 2 mana nos equipamentos, e eu tô falando dos imbuements, tá galera? E nessa fase do jogo aí a gente também já tinha desbloqueado a runa Dodge, o que fazia a hunt ficar mais confortável em algumas criaturas que a gente já tinha um bestiário. Acredito que a criatura que eu mais usei a Dodge foi a Boquinha de Feriste, inclusive tá locada até hoje no personagem. Nessa faixa de level que a gente tá caçando, Boquinha de Feriste é o melhor spot para poder caçar. Você vai fazer uma boa experiência pro seu level e um bom profit. A Silence Claw nessa altura do campeonato estava custando entre 5 a 10k no servidor. Também terminamos o acesso ao Warzone, mas como a gente joga do nosso trabalho, a Warzone só rola de 9 horas da noite, então a gente não tá online para poder fazer. Mas bem breve a gente vai estar com o computador em casa e vai melhorar tanto a frequência de conteúdo aqui no canal, como também o horário que a gente joga. A gente vai poder fazer hunt sem se preocupar com o cliente chegando, e vamos poder dividir melhor aí essa questão de trabalho e diversão. Se teve um lado positivo nessa confusão toda em que eu perdi o material
diferencial de toda a gravação do conteúdo da série é que agora eu vou lançar o conteúdo, bem dizer, ao vivo. O que está acontecendo com o personagem no decorrer da semana, eu vou editar no final de semana e vou lançar na segunda-feira de meio-dia. Então nós perdemos a filmagem desse intervalo de 100 levels, mas eu não deixei de trazer para vocês o que fizemos neles. E olha, cara, deu um baita de um trabalho. Pegar print por print, trazer, editar, colocar, mas podem ter certeza que valeu a pena. Eu não quero perder nem 1% do conteúdo desse personagem aqui. Eu quero gravar ele do level 0 ao level 1000. É uma questão pessoal, porque eu sempre joguei Tibia dessa forma. Eu pego um personagem, upo uma certa quantidade de level, depois eu canso do jogo e deixo o personagem pra lá. Mas dessa vez eu vou fazer diferente, ou melhor, nós vamos fazer diferente. Esse personagem aqui ele vai pra frente, podem ter certeza disso. Uma prova disso foi que mesmo com essa dificuldade de ter perdido o material, a gente continua aqui resiliente e colocando todo dia um pouquinho de evolução no nosso personagem. Então é isso, minha galera. Eu quero pedir desculpa novamente por ter perdido a gravação do nosso personagem. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui, cara. A todos vocês que se inscreveram aí, deixaram like, comentário. Pô, muito obrigado mesmo. Tá fazendo uma força enorme aí no canal. E é isso, pessoal. Tô aprendendo aos pouquinhos essa parte da edição de vídeo, cortar as melhores partes pra colocar no vídeo. Tá dando um trabalhinho, mas eu tô conseguindo. Aos pouquinhos eu vou conseguir colocar minhas ideias em prática também, colocar mais do que um vídeo no canal por semana. E vocês vão acompanhando o crescimento tanto desse personagem aqui do zero, quanto desse youtuber também do zero. Espero que tenham gostado do episódio. Espero que mesmo com toda dificuldade eu tenha conseguido passar o que aconteceu nesses 100 levels. Valeu, galerinha. Muito obrigado e fui!